Alô, meus queridos! Você está no Pelicano Podcast, um lugar para a gente bater um bom papo. Hoje o papo vai ser sensacional sobre ciúme, daqui a pouco, depois da vinheta. Gente, a conversa hoje sobre ciúme é com uma psicóloga muito querida, a Michele Duge. A gente vai conversar sobre ciúme desse jeito, bem tranquilo, sossegado, com conteúdo e bom humor. Vamos lá. Então, Michele, primeiramente, muito obrigado por ter vindo. É um prazer enorme ter você aqui. E assim, esse é o nosso caminho hoje nesse programa vai ser falar sobre ciúme. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. A gente vai falar aí uma coisa que eu acho que é muito comum para as pessoas, né? Pois é, você sabe que eu tenho, já para a gente já começar no assunto, tem muita gente que fala assim que o ciúme é saudável. Não, quem não tem ciúme não ama. Só que não é bem assim, né? Porque tem o ciúme que parece que é bom mesmo, mas aquele ciúme que cuida. Por exemplo, eu tenho o ciúme da Janine. Mas eu não fico mostrando, não fico assim fazendo aquele escândalo, né? É o ciúme que cuida, eu quero que ela não sofra. Então, se chega alguém perto e tal, que para outro homem ia fazer o cara ficar louco da vida, eu penso assim, ela pode sofrer? Não, deixa. Então, é assim, é esse cuidado. Então, o ciúme no sentido de cuidado. Isso é assim mesmo? Como é que é? Então, é como se tivesse um leque de ciúme, né? Como se fosse do saudável, normal, porque o ciúme também pode ser interessante. Até o prejudicial patológico. Né? Então, vamos pensar em graus de ciúmes. Tá. Muitas vezes se fala desses dois polos, mas a gente às vezes pode variar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Claro. Né? Então, o ciúme, vamos dizer, o ciúme mais saudável, mais normal, ele serve para quê? Ele serve justamente para fazer isso. Para cuidar, porque você não quer perder o olhar do teu parceiro, você gosta dele, ele é uma pessoa especial para você. De repente, quando está alguma situação assim que não está legal, que você está sentindo talvez, por exemplo, a Janine distante ou alguma coisa acontecendo, serve para vir um desconforto, como todas as emoções, que elas têm uma função, as emoções, né? E o ciúme tem uma função para gerar esse desconforto e manter essa conexão do casal. Então, talvez para se aproximar e conversar, olha, estou sentindo você distante, está acontecendo alguma coisa, se de repente está perdendo interesse por você, tentar né, ajustar ali, reconquistar. Então, esse vamos dizer que é um ciúme saudável, porque vai fazer o quê? Criar essa conexão. Desperta o alerta, assim. Isso, uma comunicação. Ajuda essa comunicação do casal. Porque se não tiver nem um pouco de desconforto, de sentir que o outro está se distanciando, o que pode acontecer? Então, se distanciar de verdade, né? Exatamente. E aí acabou, né? Acabou a conexão. Mas aí tem o prejudicial que você está falando, que é aquele que fica como um detetive, fica em cima, a pessoa fica achando que o pior vai acontecer, fica como se fossem pensamentos mais obsessivos, o pensamento repetitivo, vai me abandonar, vai me deixar. Então, essa pessoa que sente isso sofre muito, né? Sofre. Porque ela fica constantemente pensando onde é que ele está, onde é que ela está, o que ele está fazendo, está com quem, por que não chegou. E isso, nossa, deve ser algo terrível. Terrível para a pessoa que sente, porque a pessoa fica nisso, né? E vamos dizer que tem esses graus aí, então tem graus às vezes que a pessoa ela vai guardar só para ela, não vai fazer nada ali em relação ao parceiro, mas na sua maioria, quando ela está muito intensa, ela passa a ter comportamentos que também são prejudiciais para a relação. Fica mandando mensagem toda hora. Liga toda hora. Dependendo do grau, tem pessoas que ligam por vídeo, para saber o que você está fazendo. Para saber onde está. O que está fazendo, coloca GPS, né? Então, mas vamos dizer que talvez numa intensidade menor, né? Que não é tão ali perto do patológico, mas sim um prejudicial, acaba, na verdade, fazendo essa postura de detetive aí e fica bem desconfortável para o casal. E aí vai reclamar, se o parceiro vai sair com quem? O que você vai fazer? Né? Se encontrar alguém na panificadora, cumprimentar, já vai se sentir... A grande questão dos ciúmes é porque tem insegurança. Tem medo de perder o olhar do outro. Né? Tem medo de o outro abandonar, o outro trair. Normalmente tem a ver com um histórico de vida lá de trás que acaba influenciando para isso. Por exemplo, Michele, quando
assim, como é que eu faço para saber se o ciúme que eu sinto está sendo prejudicial, está me incomodando, que é doentio, que eu preciso de ajuda? Como é que eu faço? Porque muitas pessoas têm esse ciúme, a gente percebe que é doentio, mas a pessoa diz, não, é só ciúme, eu lido bem, é só um cuidado que eu tenho, mas não é, a gente vê que não é. Como é que a pessoa, o que a pessoa precisa fazer para perceber que está doentio, que ela própria precisa de ajuda? Normalmente, tem algumas formas de você poder fazer isso. Primeiro é ver se isso está afetando a tua relação. Né? Provavelmente, aquele que está mais próximo do prejudicial é aquela pessoa que fica constantemente achando que o outro vai fazer alguma coisa de errado. Né? Vai me trair, vai me abandonar, vai dar mole para alguém. Então, essa pessoa ela costuma ter pensamentos mais repetitivos, ela fica mais insegura a qualquer situação. Qualquer situação é sinal de alerta. O que para perto do normal, não é sinal de alerta. Como você falou, se chegar um cara do lado da Janine, a não ser que possa machucar e tal, você... Claro. Né? Mas se tá ali, você confia na tua parceira, você acredita que ela tá ali do teu lado, que vocês têm esse comprometimento um com o outro. Então, eu sei que quando ela me escolheu, ela desescolheu todos os outros, né? Eu sei disso, né? Então essa consciência me deixa tranquilo. Agora, se eu não fico tranquilo, eu que tenho que me tratar, né? Claro que ali pode ter sinais, assim, né? O meu parceiro já me traiu, né? Às vezes o ciúme pode surgir depois de uma traição. Sim. Pode acontecer. Ou um sinal de alerta está se distanciando. Mas o que a pessoa que tem um ciúme saudável vai fazer? Vai chegar a bater um papo. Ou vai falar assim, tô sentindo a tua falta, você não está muito do meu lado, estou sentindo falta do toque, do carinho, e isso me faz deixar inseguro. Opa, isso é um ciúme que está possibilitando uma aproximação do casal. O ciúme mais perto do prejudicial, ele faz afastar, ou ele aprisiona o outro. Ele faz o outro ter que ficar respondendo um questionário, ter que ficar dizendo o que está fazendo, o que não está fazendo. Tem até um teste do Lerine, eu não sei pronunciar bem o nome do autor. Eu também não sei, então está tudo bem. Né? E aí ali tem um teste bem legalzinho, uma escala, né? É uma escala, eu acho que tem na internet, que aí dá para fazer ali. Mas ele é mais ou menos isso, né? De perguntar aí se de repente você fica inseguro, se quando passa uma pessoa atraente você fica inseguro, se de repente quando o teu parceiro sai você fica pensando que pode acontecer alguma coisa, se você tem que estar constantemente monitorando o que ele está fazendo ou não, se tem uma pessoa atraente você já se sente... Você vai, sei lá, em uma panificadora, não precisa ser nenhum barzinho. Você vê uma pessoa atraente, você já começa a fiscalizar se está olhando ou não para essa pessoa atraente. Então, são alguns sinais aí. E aquele que tem uma certa resistência de admitir o ciúme, vamos dizer assim, é aquele muitas vezes que talvez ele tenha medo de perder o controle, porque o ciúme é baseado no controle do outro. Ele quer controlar o que o outro está fazendo, justamente para não acontecer o pior, porque ele tem pensamento sempre que o pior cenário vai acontecer. Né? Então, normalmente pois e agora, pelo outro lado, né? A pessoa que é alvo do ciúme. Uma vez eu falei numa palestra, não alimente o monstro. O monstro é o ciúme, e quanto mais você explica para a pessoa ciumenta, mais ela acha que tem o direito de fazer mais uma pergunta. Então, assim, eu sempre dizia, né, nessas palestras assim, se a pessoa está com ciúme e começa a ficar te perguntando, você fala assim, você está com ciúme, tudo bem, obrigado por cuidar de mim, mas acabou. Assim... É bom ter essa postura mais firme de cortar logo ou é bom dar várias explicações? Talvez seja interessante tentar estimular a pessoa a refletir por que ela está com ciúme. Porque eu acho que, normalmente, o que a gente vê no consultório, né, quando eu atendo, não necessariamente cortar. A pessoa cortar o pensamento, ela não vai conseguir cortar. Porque é baseada nas... Aquela história de para de pensar isso, não funciona. Não funciona. Então ela tem aquela insegurança, não vai rolar, né? Sei. Para de sentir ciúme, para de ficar triste. Tipo, às vezes não dá certo. E a outra, o que é que você falou mesmo? A outra era... Não, é de você ficar sempre explicando, você vai alimentando isso. Também. Né? Talvez essa também não é interessante, porque aí você vai passando para o outro e ele tem que continuar nesse controle para ele se sentir seguro. Mas talvez perguntar,
Por que será que você está sentindo ciúme? Olha o sinal. Eu estou te dando algum sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo? Isso eu acho legal, né? Fazer a pessoa refletir. Refletir. Olha, eu estou contigo, nunca te dei sinal nenhum. Será que isso tem a ver mais contigo do que comigo? Boa, né? boa. Da insegurança. Será que você tinha isso nos teus outros relacionamentos? Se não, por que será que está tendo aqui, sendo que eu estou fazendo uma coisa realmente... Você sai com teus amigos, mas calma aí, a gente, né, não é uma prisão. É saudável, né? É saudável, tem que se manter uma vida social, né? Então, começar a estimular, porque provavelmente esse comportamento ciumento já existia antes dessa relação, já existia em outras situações. Até mesmo, às vezes você vai observar que essa pessoa ela tinha ciúmes, às vezes, do pai, da mãe, de outras coisas, de uma forma mais... dessa ansiedade, desse ciúme mais ansioso, assim, né? Então, normalmente, você já vê alguma coisa ali. E por faltas que essa pessoa teve. Provavelmente ela tem uma sensação de desconfiança em relação às pessoas, né? De, será que eu posso confiar nessa pessoa? Ela provavelmente já traz isso em outras situações, mas ali com o parceiro fica mais em evidência. Às vezes são pessoas que passaram por situações que viu os pais tendo muitas brigas ou, de repente, traições, né? Via, às vezes, o pai ali fazendo alguma coisa, ou a mãe, às vezes também é aquela pessoa que não teve muito carinho, afeto, então ela tem medo de perder aquilo. Então, são algumas situações que acabam influenciando para isso. Então, talvez é trocar uma ideia com o parceiro, né? Sim. Estimular ele a refletir. E até, Michele, de buscar um caminho de aprofundamento da relação, né? Porque, assim... houve um momento na minha relação com a Janine que foi uma coisa bem interessante. Chegou um dia que a gente se abriu tanto um com o outro que a gente contou todos os podres, sabe? A gente contou mesmo. Cada um foi contando as pisadas na bola, as coisas que a gente não conta, que eu não contei nem para terapeuta. Sabe aquela coisa assim, realmente de abrir o coração. Eu me desmascarei totalmente. E ela fez a mesma coisa. Aí a gente começou a entrar num outro nível de relação, numa outra profundidade. A gente... Daí, assim, o ciúme não faz... Sabe, não tem lugar. É uma coisa, seria absurda parecer. Porque a gente está investindo no outro caminho. Em vez dos casais perderem tempo brigando, lutando contra o ciúme, deviam gastar essa energia fazendo o contrário, né? Aprofundando a relação. Porque quanto mais a gente aprofunda a relação, menos espaço tem para uma terceira pessoa, né? Não faz nem sentido. Quando eu falo também sobre do palestra nas escolas, para que os professores mudem a sua metodologia. E daí eu falo que as pessoas não mudam por causa da resistência à mudança. E aí vem uma coisa bem interessante, Michele, é assim... muita gente fala assim, as pessoas não mudam porque tem a resistência à mudança. E falam isso como se fosse algo negativo, a resistência à mudança. Você tem que se livrar da resistência à mudança. Mas, na verdade, a pessoa não muda, e aqui vem uma chave da história toda, a pessoa não muda porque alguém apresentou uma alternativa melhor. Então, não adianta eu mostrar para os professores, se vocês usarem tecnologia, vai ser melhor a tua aula. Mas ele gosta tanto do jeito dele de dar aula que ele não vai mudar. Então, assim, a apresentação de uma alternativa melhor não faz a pessoa mudar. Essa consciência a gente tem que ter. Então, assim, se apresentarem para a Janine um cara mais rico, mais bonito, mais charmoso, ela não vai mudar. Por quê? Porque ela tem resistência à mudança, graças a Deus. Mas então, a pergunta, na verdade, deveria ser assim... Quando que a pessoa muda? E aí vem a resposta. Uma pessoa só muda quando a dor de permanecer for maior do que a dor de mudar. E aí, quando o professor, por exemplo, começar a olhar o seu jeito de dar aula e perceber que não está sendo eficaz, aí ele se dói com aquilo incomoda. Aí ele busca uma alternativa melhor. E em relação a Janine, a mesma coisa. Se a minha relação com ela não estiver legal, se eu estiver diminuindo, humilhando, pisando, fazendo com que ela se sinta menos cada vez mais, vai doer tanto que daí ela muda, aí ela busca a alternativa melhor. Então, as pessoas não deveriam se preocupar com se aparecer um cara. Não.
Você tem que se preocupar ao contrário, se preocupar com o grau de intimidade que você tem com a sua parceira, com o seu parceiro. Se isso estiver legal, é o escudo que está protegendo vocês. Não tem daí razão para ter ciúme, né? Porque não está doendo. Então, cuidar com isso. Está doendo a relação? Cuide, vá atrás. Toma cuidado, alguma coisa não está bem, né? Acho que é esse caminho, né? É o caminho. E olha que legal, você e a Janine sentaram, conversaram e conseguiram lidar com todas essas coisas que vocês contaram um para o outro. Eu acho que isso vai também muito da personalidade. Acho que a pessoa tem que sacar. Será que para mim vai ser bom escutar todos os podres do outro? Ou seja, não vale para todos. Não vale para todos. E aí que é o interessante do autoconhecimento, que da área da psicologia a gente fala tanto, né? Sacar o que funciona para você. O que dá para você? Se eu atendo pessoas, né? E aí atendi recentemente um que não tinha nada de ciúme. Só que a parceira contou todos os podres dela. E falou, pô... Aí ele falou assim, mas pô, fez mais coisa do que eu. Né? Teve mais experiências que eu, teve não sei o quê. E ele veio um pouquinho mais dessa linha conservadora. Para ele foi um pouco difícil aquilo. Né? Então, bateu nas crenças dele, bateu nas inseguranças dele, por causa dessa personalidade que foi construída, tanto do temperamento dele, quanto também dessa construção de experiências da vida, do que foi ensinado para ele, né? Então, para ele não rolou muito legal. Para você e para a Janine rolou. Então, talvez é esse o ponto também. De sacar o que vai funcionar. Se para você não vai ser legal, sinaliza para o teu parceiro. Eu achei legal isso. Porque senão a gente os casais vão começar a se abrir e daí não dão conta do que vem, né? Não dão conta. E tem casal que, pelo contrário, cria mais essa intimidade. E é isso que você falou, você tem que ir sentindo. Cada casal vai funcionar de uma forma. Quando você falou ali de mudança, que vai acontecer a mudança se tiver uma dor, e é super legal. Quando a gente vê no consultório, o que acontece? A pessoa ela tem que estar comprometida para aquilo. Porque tem que vir o desconforto para ela querer fazer alguma mudança. Legal. Né? Tem que ter algum desconforto. E na relação, tem pessoas até acham que assim, nossa, a gente não pode brigar, sempre tem que estar bem, sempre tem que estar lindo, maravilhoso. Não, e na relação vai ter desconfortos também, justamente para manter essa conexão, ter essa proximidade, ter essa relação bacana. Mas sempre, e eu acho que é importante você ter autoconhecimento de você e perguntar para o teu parceiro. Como que ele tá, sacar o que vai ser legal ou não para ele. Porque às vezes tem alguns que falam assim para mim, Michele, eu fui lá, contei para minha parceira, ou ao contrário, né? A parceira contou, ou também casais, né, que são gays, falam, e eu contei que eu fui paquerada, não ficou legal, não, o outro não recebeu legal. E eu fui contar brincando, achando que era uma coisa engraçada. E, na verdade, aquilo disparou alguma coisa. Porque pode ter no outro aí uma questão de... Um conjunto de inseguranças. De medo de ser comparado. Por exemplo, tem pessoas assim que às vezes, quando na infância, foram muito comparados ao irmão, vamos dizer, né? Ou a irmã. Lembrei de um caso assim. Então tinha a irmã que era mais alta, mais magrinha, e a outra que era mais baixinha e era mais fofinha, né? Tinha, não era, não chegava a ter sobrepeso. Era só uma criança mais fofinha, né? Você olha as fotos, não tem nada de sobrepeso. Então, mas os pais colocavam essa cobrança nela. Olha, você tem que ser delicada que nem a tua irmã. Nossa, você tem que ser ajeitada. Você tem que emagrecer. Então, quando ela cresceu, qualquer tipo de situação em que ela possa se sentir comparada, aquilo é uma tortura para ela. Né? Porque pega numa ferida lá do passado. Então, às vezes, tem que olhar. Você tem que ter essa atenção contigo e com o teu parceiro. Ver o que funciona. Você não quer machucar o teu parceiro, né? Claro. Então, ter essa... Agora, uma coisa que eu acho que vale, agora é uma coisa que vale para todos. A gente pode aumentar muito a intimidade ouvindo mais, né? A gente tem vontade de chegar e já contar tudo o que aconteceu, o que está preocupado, a nossa necessidade é de falar. Só que quando a gente para ouvir e ouvir de verdade, nossa, é tão bonito isso, é tão gostoso.
Então, quando a gente chega e... Como é que você está se sentindo? O que está acontecendo? Você está bem com isso? Está bem com aquilo? Só esse cuidado de conversar e ouvir de verdade, nossa, abre portas, a intimidade aumenta, né? E a cumplicidade aumenta. Eu acho que isso é assim, uma forma dos casais se protegerem mais, né? Com certeza. Porque senão a gente fica só olhando para fora, né? Olhando para fora. Será que vem algum perigo? Não. Se fortaleçam, né? Investir, isso é investimento. Né? Investir na tua relação, entender o outro, ouvir o outro, dar abertura aí para esse outro, né? E se às vezes ele sentir que não tem isso em casa, às vezes ele pode até buscar fora de casa, mas não no sentido de uma traição, no sentido de uma conversa, uma parceria. Tem funcionamentos, às vezes, que tem essa dificuldade de escutar ou de falar. Né? Então, às vezes, você pode até fazer esse movimento de querer escutar e, às vezes, o teu parceiro ele não aprendeu a falar sobre as coisas na vida dele, né? Sei lá, às vezes, quando criança, os pais não estimulavam, falavam, fica quieto, para de reclamar, você está fazendo drama, seu chorão. Então, aprendeu a não falar muito sobre os sentimentos. Mas fazer esse movimento vai dar abertura para o teu parceiro e fazer justamente esse ajustamento. Então, o ciúme saudável, ele não foge disso. É justamente isso, é bater um papo, conversar, quando você se sentir... E falar sobre os teus sentimentos. Quando você for falar sobre o que você está te pegando de ciúme, não do que o outro tem que fazer, não no controle do outro. Mas falar, quando eu estou me sentindo inseguro, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Eu gostaria que, se você pudesse... E aí, bom senso, né? Claro. Você vai pedir aquilo que o outro pode te oferecer. Né? Senão você pode pedir coisa ali que não... Né? E aí um bom senso de pedir, olha, eu gostaria que você... Para mim é muito importante o toque. Para mim é muito importante... Isso que é legal. A pessoa tem que verbalizar isso, né? Tem que contar para o outro. Eu tinha muita dificuldade em falar, sabe? Falar sobre sentimento eu achava a coisa mais boba, né? Por várias razões. Uma porque eu sou matemático e outra porque eu tenho uma herança alemã, né? Venho da tradição alemã. Que ficar falando de sentimento, por quê? Não dá nada. Né? E aí, assim, eu parava para ouvir. Eu gostava muito de ouvir, mas eu não falava. E, claro, aí você fica numa balança desequilibrada, também não é legal, né? Você tem que aprender a fazer as duas coisas. Porque senão você acaba, às vezes, guardando os teus sentimentos e tendo que pegar dos outros juntos, né? Mas é interessante, né? Como a cultura influencia, né? Alemão, total. Japonês, eu atendo também alguns, assim. Então, tem algumas culturas que têm essa dificuldade. E tem outras que, em compensação, falam, mas falam gritando, berrando, brigando, né? Italiano. Põe tudo pra fora e já resolve, né? Mas resolve nada, né? Dá as tretas, né? Às vezes piora. Pois é. Bom, Michele, eu sei que você tem ainda muita coisa para falar sobre ciúme. Até seria legal abrir esse espaço agora para você, se tiver mais alguma dica. Mas antes de você dar a tua palavra final aí sobre ciúme, eu gostaria de falar que a Michele preparou um curso muito legal a respeito de ciúmes. Logo vai estar no ar. Eu vou pôr aqui na descrição do vídeo para que as pessoas possam acessar o curso e aprender muito mais sobre isso. Então, Michele, tuas palavras finais aí a respeito do nosso tema. Então, eu acho que uma dica para as pessoas é assim, acolha os teus sentimentos. Acolha o que você sente, das tuas dores emocionais, dos teus ciúmes. Não tem nada de errado sentir ciúme. Acolha, porque tem pessoas que falam assim, não, eu não posso sentir isso. Isso não vai te ajudar. Acolha os sentimentos, mas questione os comportamentos. Né? Olha, isso é muito legal. Questione os comportamentos que você está tendo a partir dos seus sentimentos. É bom você entender e administrar essas emoções, entender o que está acontecendo dentro de você. Isso vem para te comunicar algo, mas não é para você ter um sequestro emocional e se deixar levar. E ter os comportamentos lá que te prejudicam e prejudicam o teu parceiro. Legal. Michele, muito obrigado por ter vindo. Foi ótimo ter conversado com você. Espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas. E você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais gente possa aprender um pouco sobre ciúme. Assim, dessa forma, você compartilhando, o YouTube também mostra esse vídeo para outras famílias. Queridos, muito obrigado e até uma próxima.